Olá, quinto ano! Tudo bem aí? Vamos para as explicações do PET, volume 5, segunda semana, matemática. Vou começar com a leitura da página 23. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Um número inteiro qualquer não serve para representar frações de objetos. Para isso, foram criados os números racionais. Gente, o que são números racionais? É um conjunto, formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Qualquer número que pertença ao conjunto dos números racionais é resultado da divisão entre dois números inteiros. Podemos representar esses números de duas formas: por meio dos números decimais, que nós vimos, na aula passada, que são os números que têm o quê? Uma vírgula, ou por meio de frações. Se um refrigerante, por exemplo, for dividido entre 5 amigos, a parcela desse refrigerante que será dada a cada um será a seguinte. Então, eu tenho um refrigerante que vai ser dividido por 5 amigos. É igual a 2 décimos. Aprendemos, não é 0,2 não, 2 décimos. Essa representação é o que chamamos de fração. O número que é dividido é colocado na parte superior e é chamado de numerador. O número que divide, por sua vez, é colocado na parte inferior e é chamado de denominador. Então, nós temos aqui, a fração 1/5. Quando eu faço a divisão, eu vou ter o resultado 2 décimos. Vimos, então, que a parte de cima, numerador, a parte de baixo, denominador. Na fração acima, o numerador é o número 1, pois apenas um refrigerante foi dividido. E o denominador, o número 5, pois o refrigerante foi dividido para o total, de 5 pessoas. Além disso, as frações também podem ser representadas por desenhos divididos em partes iguais. Veja a imagem a seguir. Então, nós temos aí, um círculo que foi dividido em 5 partes iguais. As duas únicas regras para montar uma fração são: o numerador e denominador devem ser números inteiros. O numerador nunca pode ser zero, pois não faz sentido dividir algo por zero. Vimos na aula passada que toda fração tem sua representação decimal e todo número decimal tem sua representação fracionária. Então, nós vamos para a primeira atividade, que é apenas a leitura, mas é muito importante. Então, vamos lá? Temos a leitura, da fração e tem o desenho também, que é muito bom a gente observar. Nós temos aí um círculo que ele foi dividido em duas partes iguais. Então, eu vou ler a minha fração: 1/2. Próximo, 1/3, 3/4, 2/5, 5/6, 3/7, 7/8, 4/9. Volta lá no nosso primeiro vídeo que tem explicando direitinho como deve ser feita a leitura de uma fração. Bora para a parte boa! Vamos realizar as atividades do PET. Página 25. Atividade número 2. Pinte o que se pede. Olha, um recadinho. Para o pessoal que está realizando, as atividades no caderno, faça o desenho aí da fração bem bonitinha. Vamos tentar, utilizar a régua ou mesmo com lápis, dá para a gente fazer o risco. Caprichem, para ficar bem bonito. Então, vamos lá. Nós vamos ter que pintar o que está pedindo. Então, primeiro eu olho a minha fração. A primeira, 3/6. Eu sei que o meu todo, a minha fração, foi dividida em 6 partes iguais. Eu vou ter que colorir. Tranquilo? Próxima, 6/8. Mesma coisa. Tenho aí um círculo que foi dividido em 8 partes iguais. Nós vamos ter que colorir, então. Lembra do numerador. 8 décimos, 4 sétimos, 1/4, 10 dozeavos, 7 nonos e 2 quintos.
Realizou aí, né? Coloriu todos os desenhos, ficou tranquilo. Para quem vai fazer no caderno é melhor ainda, porque vai ter que desenhar. A próxima atividade, atividade número 3, ligue a primeira coluna à segunda. Então, primeira coisa que você pode fazer é observar o primeiro desenho. Ele foi dividido em quantas partes? 3. Então, meu denominador, que é o número de baixo, tem que ser 3. Ele coloriu ali só um quadradinho. Então, eu tenho aí 1/3. Então, você liga. Vocês vão fazer isso com todos. Essa parte de baixo aqui, eu tenho a representação, né, da fração com os números e do lado a escrita por extenso. Faça a mesma coisa. Se eu tenho um denominador 10, eu sei que ele vem de décimo. Então, 3 décimos. Liga lá e vai fazendo isso com todos. Bem tranquilo, né, pessoal? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Até a próxima. Um grande beijo e até mais.